Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, últimos versículos do capítulo 6. Capítulo 6, 19 a 24. Últimos versículos da carta. Diz a palavra de Deus, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer tudo conhecido o mistério do Evangelho. Fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, como cristãos sinceros, cumpridores dos deveres daqueles que estão prestando atenção ao pacto que é feito por Ti e por nós. Nós, aqueles que de fato seguimos a Tua palavra, obedecemos a Tua ordem, obedecemos os Teus mandamentos, Pai. Que possamos, ó Pai, no dia a dia da nossa vida, batalhar para sermos cada dia mais sinceros, mais comprometidos com a Tua palavra, mais comprometidos com o Teu reino. Neste momento, ó Pai, em que estamos encerrando esta série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, nós Te pedimos, Senhor, que as mensagens, pontos importantes, possam ter ficado gravados na mente e no coração daqueles que ouviram. Nesta hora, Senhor, ilumina cada um daqueles que vão ouvir a última mensagem desta carta, para que possam, iluminados pelo Teu Santo Espírito, entender. Tem compaixão do Teu servo que fala contigo, que sendo ungido pelo Espírito Santo, misericordiosamente, possa trazer a Tua palavra do jeito que Tu queres. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. No versículo 19, o primeiro versículo, mais uma vez Paulo expressa o desejo que os irmãos orem por ele. Ele se coloca entre eles como um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante toda esta carta, nós observamos que Paulo ora pelos santos e nos exorta
a orar uns pelos outros. Nos exorta a orar, especialmente pelos ministros que são fiéis à palavra de Deus. É o que nós vemos Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo claramente, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Prestemos atenção, meus irmãos. A razão pela qual o apóstolo Paulo tem para pedir que os irmãos de Éfeso orassem em seu favor. Ele está pedindo que eles orem em favor dele para que ele dê a mensagem certa. Porque já naquela época, a maioria dos pregadores pregavam de si mesmo. Não tinham vida irrepreensível e tinham muito mais os seus próprios interesses a defenderem. Então, ele pede que os efésios orem por ele para que ele traga a mensagem certa, para que ele seja liberto das suas limitações e assim tenha toda a liberdade espiritual, toda a unção do Espírito para propagar a fé em Cristo. Que ele pudesse, assim sendo, ter de fato a habilidade para expressar-se de maneira adequada e conveniente. E que Deus, quando ele falasse, desse coragem para ele falar para agradar a Deus e não a homens. Com coragem. Isto é, para que pregue seguindo todo o conselho de Deus, para que pregue seguindo tudo que a Bíblia manda, sem qualquer medo, sem qualquer parcialidade, sem qualquer vergonha, mas sempre com a grande preocupação de agradar a Deus, de trazer uma mensagem ao povo, às ovelhas de Deus, que é a mensagem que é o bom pasto, que Deus quer que as suas ovelhas se alimentem, fazendo notório o mistério do Evangelho. É o que ele finaliza dizendo no versículo 19. E orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está falando, exortando principalmente os cristãos, judeus, que não estavam querendo aceitar os que não eram judeus, os gentios na igreja, porque achavam que só os judeus eram o povo escolhido por Deus. E então Paulo está dizendo aos judeus que eles não estão entendendo o mistério do Evangelho, que Jesus Cristo veio para salvar a todos aqueles que creem, todos os que Deus escolherem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna.
Então, meus irmãos, observo, todos nós que conhecemos a vida de Paulo, até mesmo a história das civilizações, mostram que Paulo tinha um domínio da língua. Era um grande orador, mas mesmo assim, ele pedia que orasse por ele, porque a mensagem do Evangelho não depende da cultura apenas, mas principalmente da espiritualidade. Paulo era um grande orador, por isso era chamado Mercúrio. Nós vemos o registro na passagem de Atos, capítulo 14, versículo 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal orador, o principal portador da palavra. E mesmo assim, ele pedia para que a igreja orasse por ele, para que Deus lhe desse o dom de falar de maneira clara, para que todos entendessem. Ele pedia que os irmãos orassem para que Deus lhe desse coragem. Conhecendo a vida de Paulo, nós sabemos que ele era um homem de grande coragem. E ele se distinguiu entre todos os apóstolos por tal coragem. Mas ele pediu também que orassem para que ele tivesse ousadia para anunciar o Evangelho toda hora, o tempo todo, em qualquer lugar. Paulo sabia o que dizer a qualquer outra pessoa, a qualquer outro homem. Ele era um filósofo, um homem culto, um grande orador. No entanto, ele humildemente deseja que orem por ele, para que ele fale como convém falar. Como convém um ministro da palavra de Deus, um ministro do Evangelho falar tudo fundamentado no Evangelho, tendo uma vida irrepreensível, um grande imitador de Cristo, para que os outros possam o imitar. O argumento que Paulo usa para reforçar o seu pedido de oração é por causa do Evangelho. Nós devemos ter esta grande preocupação, sentir o peso desta grande responsabilidade, quando muitos estão dando mau testemunho por aí, em nome do Evangelho. Nós, aqueles que ainda permanecemos irrepreensíveis, devemos ter coragem, ousadia para proclamar este Evangelho. No versículo 20, ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, como a Bíblia manda que nós façamos. Então, meus irmãos, ele está sendo perseguido, ele está sendo preso pelo fato de pregar o Evangelho. Apesar disso, ele persiste e ele quer cada vez mais a unção do Espírito, porque ele sabe que nós, humanamente, pela nossa natureza, nós não temos a capacidade de falar de coisa tão importante como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem bem atenção, não deve ser novidade para os ministros de Cristo a perseguição, porque eles procuram agradar a Deus e não homens.
Muitas vezes precisamos do poder do Espírito para ter coragem de sermos firmes e levar corajosamente a mensagem do Evangelho. Porque muitos não querem aceitar, muitos preferem um Deus bonachão que não é o Deus da Bíblia, um Deus do qual nós somos Senhor e não servo. A gente manda ele fazer e ele faz, a gente cobra dele e ele faz como se ele fosse servo e nós o Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos que na palavra de Deus e na história da Igreja de Cristo, os melhores e mais notáveis ministros sempre sentiram necessidade da oração. O homem que se destacou pela pregação do Evangelho, ele tinha 500 pessoas no salão atrás do púlpito, orando por ele enquanto ele pregava. Os verdadeiros cristãos são sinceramente abençoados pela oração dos irmãos. Nos versículos 21 e 22, nós lemos: e para que saibas também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Tíquico, ministro zeloso, corajoso, Paulo teve o cuidado de enviar esta carta à igreja de Éfeso pelas suas mãos. E enviou por Tíquico, porque sabia que ele ia falar toda a verdade. Ele ia familiarizar a igreja de Éfeso sobre tudo o que estava acontecendo com o progresso da igreja de Cristo. Como Paulo estava sendo tratado pelos romanos, preso, sofrendo, e como ele estava se comportando nas circunstâncias atuais. É importante, meus irmãos, para os verdadeiros ministros de Cristo, que os seus amigos, que as ovelhas de Deus que ele pastoreia, conheçam o seu estado e se familiarizem com o comportamento dele como servo do Senhor. Dessa forma, a igreja pode ser uma ajuda muito eficaz no ministério do servo de Deus que Deus coloca à sua frente. E no versículo 22, ele diz que Tíquico, esse ministro fiel, vai consolar o coração apertado dos irmãos da igreja de Éfeso, porque eles estavam sabendo do sofrimento de Paulo, mas eles precisavam saber que Paulo estava sofrendo, mas ele estava alegre com a oportunidade recebida por Deus. E com essa notícia de como Paulo estava se comportando, era exatamente aí que Tíquico estava consolando os corações. Por meio dos relatos dos sofrimentos de Paulo, mas por meio dos relatos da sua disposição mental e o seu comportamento firme de continuar
pregando o puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles se animassem a mesmo no sofrimento continuarem testemunhando do evangelho. No texto aqui ele revela que Tíquico era um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele era um cristão sincero. Portanto, um ministro que ajudava muito Paulo, muito precioso para Paulo. Isso mostra como é o amor do cristão. Mesmo Tíquico sendo muito importante para ficar junto de Paulo, Paulo preferiu que ele levasse a carta para animar os crentes de Éfeso. Amava os efésios de tal maneira que desfez-se da presença do amigo tão precioso, quando sua companhia era muito aprazível, muito útil naquele momento de dificuldade, mas ele estava pensando muito mais nos outros irmãos do que nele mesmo. É isso que nós aprendemos com Paulo, que os servos fiéis de Jesus Cristo devem ter como praxe, como costume nas suas vidas, o bem-estar dos outros, o bem-estar público, em primeiro lugar, quando na realidade, meus irmãos, a tentação é buscar em primeiro lugar os nossos interesses pessoais, interesses particulares, quando a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em terceiro lugar, meus irmãos, observemos o que Paulo diz. As palavras de Paulo nos versículos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está concluindo a carta com essas saudações. E não somente por eles, não somente pelos cristãos de Éfeso, mas todos os irmãos em toda a face da terra. E aí, essa saudação que nós gostamos, graça e paz, essa era a saudação preferida de Paulo, graça e paz. Aqui ele escreve: graça, paz seja com os irmãos e caridade com fé. Com paz aqui, meus irmãos, nós devemos entender todo tipo de paz. Paz com Deus. Que estejamos sempre obedecendo a palavra de Deus, porque só obedecendo a palavra de Deus é que nós podemos ter paz com Ele. Foi para isso que Cristo morreu, para nos reconciliar com Ele. Paz com a nossa consciência. Estarmos de fato, meus irmãos, pensando duas vezes em tudo que fazemos e em tudo que falamos. Duas vezes para dar tempo da gente pensar se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Pensando duas vezes para ver se aquilo que nós estamos falando está de acordo com a palavra de Deus. Então, paz com Deus, paz com a nossa consciência e paz entre os irmãos.
Esta é a paz concernente, característica do cristão sincero, do verdadeiro cristão. Ele tem paz com Deus, com a sua consciência e com os irmãos. Então, meus irmãos, é como Paulo estivesse dizendo para nós: desejo que Deus continue aumentando cada dia mais a felicidade de vocês, com caridade e com fé. Então, meus irmãos, isto explica a graça de Deus. Não somente graça na fonte, não somente no amor e favor de Deus, mas graça em profusão, a graça do Espírito, fluindo desse princípio divino. Fé e amor. Quando nós amamos, porque temos fé em Cristo, todas as outras virtudes facilmente se associam e se incluem no processo da nossa vida. Toda graça, toda bênção obtida de Deus são fruto da nossa fé, do nosso amor e da nossa paz com os irmãos. Aqui, meus irmãos, Paulo ora por todos aqueles, em todos os cantos, em todos os tempos, por todos os verdadeiros crentes, em todo lugar. E o que significa ser verdadeiramente cristão? Paulo estará aqui colocando que é o caráter incontestável de todos os santos, amar a Cristo e ao seu próximo. Essa é a característica. Amor não fingido, porque Cristo, nós podemos enganar o outro, mas a Cristo ninguém engana. E o nosso amor só é aceito por Cristo se for sincero. Na verdade, não podemos amar a Cristo sem sinceridade, sem que haja sinceridade. Essas palavras aqui, a palavra de Deus registra da seguinte forma: graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível, sem nenhuma influência do mundo, mas influência do Espírito Santo. E aqueles que têm essa graça continuam constantes em seu amor por Cristo, em toda e qualquer ocasião. Por quê nós conservamos essa sinceridade, este amor? Para, meus irmãos, não sermos corrompidos por qualquer engodo ou qualquer sedução do mundo, porque fomos transformados em novas criaturas e as nossas afeições pelas coisas do mundo foram expulsas pelo Espírito Santo. O desejo e a oração de todo aquele que ama a Cristo são para que isso ocorra com a gente e com todos os nossos irmãos.
A mesma bênção que Deus derrama sobre nós, nós pedimos misericordiosamente que Ele derrame com os outros irmãos. Então, como nós podemos constatar nós mesmos e o nosso próximo, se isso está acontecendo conosco? Quando o nosso coração está pulsando para Deus, para os interesses de Deus e não para os nossos próprios interesses. E para que isso aconteça na nossa vida, Paulo aconselha que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos induz. Por ela nós nos tornamos desejosos de buscar o Espírito de Deus e abrir a nossa mente para o conhecimento do Salvador e renova a nossa mente para cada dia estarmos sendo mais estimulados pelo amor a Cristo. Então, meus irmãos, concluindo, por meio da palavra e do Espírito de Deus, somos preenchidos. Não somos criaturas vazias, mas somos cheios com o conhecimento e o amor por Cristo. Porque é isso que confere a cada um de nós o desejo de andar com Cristo. O desejo de correr para Cristo e andar com Ele mais do que qualquer outra coisa no mundo. A nossa grande afeição é nosso Senhor Jesus Cristo. E então, procuramos gozar da graça que Ele derrama em nosso coração. Graça essa que nos permite compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento, qual a altura, qual a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento humano, para que sejamos tomados, enchidos de toda a plenitude de Deus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.